Daí, pessoal, tudo bem? Professor Malafaia, língua portuguesa, dicas importantes, resolução da prova da UPF 2013. Aliás, uma prova muito inteligente, uma prova culturalmente falando muito inteligente. Vocês podem observar pela leitura que vocês farão logo a seguir, daquele primeiro texto ali que tem uma imagem da Madonna, traça uma metáfora, traça um comparativo muito bonito, muito cultural, importante porque nós temos ali características culturais, características críticas das realidades, dos enfoques vinculados a determinadas celebridades em função de culturas populares. Vocês vão dar uma lida nesse pequeno texto, logo em seguida, após a leitura, retomaremos e começaremos a resolução das questões, ok? Aguardo por vocês, já volto. Ok, pessoal, voltando, leram o texto com atenção, bonito texto, né? Bem escrito, as relações culturais muito bem adequadas, todas as comparações muito importantes, e mais importante ainda, pessoal, é o ângulo que as questões enfocam, para que nós possamos, através de uma boa leitura, chegarmos a certas conclusões que realmente são muito proveitosas para quem lê um texto, faz obviamente a prova de vestibular, mas que também por uma leitura acaba adquirindo conhecimento cultural que não faz mal para ninguém, né? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Primeiro aqui é aquela imagem da Madonna, conforme nós vimos. Percebam a questão do contraste da Madonna em relação a um povo aí da África e a partir daí a exploração das questões. A primeira questão, pessoal, pós-leitura, ela diz assim, ó, considere as seguintes afirmações. Primeiro, uma observação. Todas as questões de escolha múltipla que a prova da UPF nos propõe, é sempre uma observação muito pertinente quando vocês leem todas as afirmativas, prestando atenção na palavra propriamente dita, ou seja, no sentido denotativo. Quando nós olhamos para a palavra e percebemos o que aquele vocábulo realmente traz dentro do texto. Uma palavra que não esteja no texto, uma palavra exagerada. Aquilo que é bom, o texto diz que é ótimo, e a gente na opção encontra bom. Nós não podemos considerar como verdadeiro. Lembrem-se, uma interpretação de texto, uma análise de texto, ela é extraída de onde? Do próprio texto. Então, tudo aquilo que nós queremos olhar para o texto, porque faz parte da nossa vida do cotidiano e não está no texto, não pode ser considerado como verdadeiro para resolvermos determinadas questões. Por que eu fiz toda essa introdução? Observem a primeira afirmativa. O texto é uma notícia, pois relata um fato de forma a levar o leitor a posicionar-se a respeito dele. Pessoal, falei há pouco, questão do exagero ou da inadequação. O texto não é uma notícia. O texto nos traz todo um processo argumentativo para nos relatar uma questão voltada aos aspectos culturais. Uma notícia normalmente é uma tipologia textual que nos demonstra uma relação absolutamente sem depoimentos, uma redação que não traz para a gente nenhum tipo de argumentação. A notícia, ela é crua. Eu te dou a notícia, tu assimilas e a partir daí tu tiras as tuas conclusões. O texto não é assim. Ele suscita críticas, ele nos expõe determinadas relações culturais através de contrastes, de choques culturais. E isso realmente não é uma notícia, é um texto completamente argumentativo. Por isso, esta primeira afirmativa é absolutamente falsa. No texto, a figura de Madonna representa um estereótipo de comportamento humano. Isso aqui é muito forte, pessoal. A começar pela fotografia. No momento em que ela tem um sorriso, no momento em que ela contrasta uma pessoa bem-sucedida, rica, famosa, uma celebridade, em meio a crianças pobres, a crianças necessitadas, a crianças africanas, nós temos um estereótipo de comportamentos humanos, seja para o bem, seja para o mal. Uma vez que retrata padrões existentes entre celebridades. Celebridade, uma palavra muito enfocada pelas provas da UPF para avaliar qualquer tipo de comportamento, de ostentações ou até mesmo de referências culturais, como é o caso proposto para a Madonna. Isso é absolutamente correto. O texto apresenta a análise de um fato a partir da explicitação de um ponto de vista.
Um fato a partir de uma análise. Pessoal, o que nós entendemos por uma análise? Olha a importância que nós temos no momento em que observamos uma palavra e compreendemos o significado dela. O que é uma análise? Como é que a gente analisa, por exemplo, uma redação? Nós dividimos o todo, que é o texto, em introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois vem a parte do português, pontuação, ortografia, concordâncias. Então, o que é uma análise? É quando temos uma ideia, comportamento humano, dividido em várias partes, ou seja, todas as informações e as opiniões que geram a própria ideia comportamental que nós vimos aqui a partir da presença da Madonna. Então, é a análise de um fato a partir da explicitação de um ponto de vista por parte de quem escreveu o próprio texto. Isso é rigorosamente verdadeiro. Se a 2 e a 3 estão corretas, a 2 e a 3 marcam a letra D de Dinamarca. Um texto simples, um texto interpretativo, interpretação da ideia central e das ideias secundárias do próprio texto. Perfeito? A primeira questão, absolutamente tranquila. O grau de dificuldade dela era relativamente simples. Já a questão de número 2, nós precisaremos ter um pouco mais de atenção no momento em que nós observarmos o próprio enunciado. O enunciado é um pouco mais bem elaborado do que o texto, do que a questão anterior. Dá só uma olhadinha, ó. Acompanhe ali a leitura. Sobre o segmento, há algo naquela roupa branca, naqueles joelhos dobrados sobre a terra escura, no olhar indiferente das crianças, em contraste com o olhar estudado da visitante, nas risadas dos adultos no fundo da foto, na gratuidade do gesto de sentar-se em meio a crianças sem interagir com elas. Perceberam todas as questões aí líricas trabalhadas pelo texto, o contraste, as figuras, as características que atribuem à questão do comportamento ou à análise do comportamento humano? Olha que bonita essa passagem. Questionamento da prova, pessoal, olha só. É correto afirmar que A, se caracteriza pela neutralidade argumentativa. Pessoal, essa palavra neutralidade já está fora, porque ele coloca determinadas opiniões dentro do texto. Ele cita determinados elogios e características para o comportamento observado, absolutamente intrínseco da própria Madonna. Então, se há uma opinião, não existe uma neutralidade. Neutralidade é quando nós ficamos num velho e bom português popular, em cima do muro, e não foi isso que o texto fez. Então essa neutralidade argumentativa já retira qualquer possibilidade de acerto para a letra A. Na letra B, denota o cuidado que se tem ao inserir celebridades em contextos urbanos, sobretudo em ambientes pobres, com vistas a preservar a sua integridade. Pessoal, praticamente tudo correto. Até a gente poderia questionar essa ideia dos contextos urbanos, que não fica exatamente claro no texto, mas para preservar a sua integridade, não está de acordo com a proposta no momento em que se coloca a imagem de uma celebridade diante de crianças pobres. Isso o autor não nos revela. Na letra C, mostra a indiferença das crianças frente à celebridade Madonna. Já podemos parar por aí, porque as crianças não eram indiferentes, ao contrário, isso gerou uma euforia absoluta por parte das crianças no momento em que uma celebridade tão famosa está lá por uma causa tão nobre. Então essa ideia da indiferença já elimina a possibilidade da letra C. Na letra D, observem uma passagem que ao olhar para ela, vocês imediatamente marcam como resposta certa. Evidencia o artificialismo da situação, a qual foi criada com o intuito de associar a imagem da cantora à ideia de bondade e caridade. Hoje, quando nós analisamos a palavra celebridade, o primeiro sinônimo que nós colocamos fora de contexto é artificialismo.
Por quê? Porque a gente vê muito aquela ideia da ostentação, a ideia das celebridades que ostentam aquilo que às vezes nem tem, ou às vezes tem, e por conta de todo um sucesso que pode ser efêmero, pode ser passageiro, acaba sendo absolutamente artificial, sem aquela raiz cultural. Não é o caso do talento da cantora em questão. Não é disso que o autor está falando. Ele está mostrando que a presença da Madonna no meio de crianças pobres na África gera o quê? Um contraste que parece ser artificial porque parece ser apenas uma fachada. A fachada da celebridade que vai lá e diz: estou aqui para uma ação nobre, ainda que a contragosto, mas de repente alguém disse que seria importante para a sua manutenção da própria mídia estar lá. Isso é uma situação artificial. E logo a seguir, a associação da imagem da cantora à ideia de bondade e caridade. Me permitam voltar um segundo na imagem da Madonna. Observem o rosto, observem o semblante, observem que ela está com o braço, ali ao lado da criança, tocando na criança, observem todo o seu comportamento visual. A partir daqui, vocês podem perceber exatamente o que o texto coloca com essa ideia da bondade e da caridade. Ela está próxima, fazendo bem, sendo caridosa, sendo bondosa, com um sorriso. Obviamente, pela foto, sem o texto, não sabemos dizer se é uma ideia artificial. Pelo texto e pela argumentação, isso fica denotado. A letra D, para nós, já é a resposta. O que tem de errado na letra E? Demonstra como é possível, apesar das diferenças sociais e culturais, haver interação das pessoas com vistas à criação de um mundo mais solidário. Se há uma relação de artificialidade dentro do texto, solidariedade é uma palavra absolutamente antagônica. Como nós estamos interpretando o texto, a interpretação nos leva à letra D, que é o que o autor diz. Me permitam aqui, pessoal, fazer uma breve paradinha em relação à análise da prova, para poder comentar com vocês uma ideia, um pensamento que pode ser muito útil quando nós formos interpretar esse tipo de texto ou esse tipo de ideia, quando a gente retrata de algumas provas. O grande poeta Mário Quintana sempre nos colocou grandes verdades. A primeira que ele nos diz que tem a ver com isso é quando ele nos refere sobre o aspecto do autodidata. O Mário Quintana tinha um conceito de autodidata forte, crítico, irônico, lembra? Ele dizia assim: o autodidata é o ignorante por conta própria. Logo em seguida, ele diz: por que as pessoas precisam analisar os meus textos? Porque elas precisam saber o que eu quis dizer. Elas nunca conseguirão, afinal, quem consegue interpretar o que o poeta disse? Apenas o poeta. Do contrário, quando Drummond nos diz que no meio do caminho tinha uma pedra, como é que eu sei se aquilo não era uma pedra? Como é que eu posso imaginar que era um desafio? Moral da história, resumindo tudo, ao olhar para esse tipo de questão, onde está a verdade? A verdade está no texto. Tudo aquilo que eu imaginar, tudo aquilo que eu me posicionar, ou a favor ou contra algo que o autor nos coloca, que não esteja de acordo com o texto, não é mais uma interpretação. É uma visão particular, uma ideia minha em relação a algo que alguém disse. E isso não é interpretar, isso é opinar. O verbo é diferente e certamente nos conduz ao erro. Essa é uma dica, pessoal, que vocês têm que cuidar muito, porque todas as provas de vestibular hoje trazem para nós este pequeno detalhe que pode ser a grande diferença entre acertar uma questão e errá-la. A UPF faz isso com muita autoridade. Perfeito? Desculpa a viagem da literatura, mas de vez em quando ela nos permite. E a literatura, não esqueçam, ela é muito importante porque também aparece nos textos para a gente fazer todo um trabalho de análise e interpretação através da língua portuguesa. Vamos para a terceira questão? A terceira questão nos diz assim, assinale a alternativa correta acerca do elenco de ideias apresentado nas linhas 10 a 12. Pega o teu texto ali nas linhas 10 a 12, vamos voltar aqui, nas linhas 10 a 12. Aqui, pessoal, lá na linha de número 10, pegando um pouquinho antes, onde começa na linha 9. De alguma forma, todas essas informações, elas vão sendo processadas em nosso cérebro até que chegamos a um veredito íntimo que nos faz A, ficar indiferentes, B, desconfiar dos interesses por trás da foto, C, achar que Madonna é
é uma pessoa bacana, e D, ficar com pena das crianças pobres. Até aqui as coisas são bastante interligadas. E aí ele finaliza dizendo, pensar que também deveríamos estar fazendo um trabalho voluntário. Aí nós retomamos a questão de número 3, aborda para a gente. Acerca disso, desses fatos que nós acabamos de falar, letra A, determina a maneira como o leitor deve se posicionar frente aos fatos. Qual é a palavra que nos faz não optar pela letra A? O determina, o verbo determinar. Ali não determina a maneira, não, ele simplesmente levanta possibilidades de acordo com o seu próprio ponto de vista. Então ele não determina um padrão de leitura por parte de quem está absorvendo aquelas informações. Ele cita para mais adiante argumentar. Aponta as intenções perseguidas pelos veículos de comunicação que expõem cenas como as da cantora Madonna. O que está errado aqui? As intenções perseguidas pelos veículos de comunicação. Na verdade, não são intenções, é todo um levantamento de ideias para um posterior posicionamento. Levanta as diferentes leituras que podem ser estabelecidas a respeito do fato narrado. Olha só, há um fato narrado, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Levanta as diferentes leituras, várias leituras com vários enfoques, da artificialidade, da solidariedade ou não, a presença de uma celebridade ou não, o comportamento da celebridade para uma situação de carência, como é o caso do texto, ou não, podem ser estabelecidas a respeito do fato narrado. Há um fato, várias leituras, ele nos mostra vários caminhos e nos solicita, e nos pede, e nos convida, me acompanhem ou não pelas várias leituras que nós faremos a respeito do texto. Muito boa pedida, essa seguramente é a resposta certa. A letra D mostra como as pessoas são volúveis nas suas opiniões, muitas vezes baseando-se apenas em aparências. Metade verdadeira, metade falsa. Como as pessoas são volúveis? Não, como as celebridades podem ser volúveis, né? Então há um radicalismo aqui absolutamente exacerbado de acordo com o texto. E a letra E estabelece a ordem dos sentimentos despertados no leitor através da análise da fotografia de Madonna e das crianças. A fotografia foi analisada, mas no fundo ela não é levantada lá nas linhas de 10 a 12 por aquelas 5 observações que aparecem ali. Portanto, não há uma ordem de sentimentos despertados no leitor e muito menos ali se faz uma análise da fotografia. Portanto, a resposta plena, absolutamente correta, é a letra C. Aliás, essa é mais uma observação que a gente se obriga a fazer. A UPF tem como característica na prova de língua portuguesa as questões de análise e interpretação de texto, dificilmente colocar uma alternativa que esteja 100% errada. Eventualmente tem uma palavra, duas, uma parte dela está correta, metade da afirmação está correta, eventualmente 95% da afirmação está correta. Apenas uma palavra no final ou uma conclusão nos permite eliminar as possibilidades, diferentemente de outras provas que eventualmente colocam para nós uma resposta que salta aos nossos olhos e 3, 4 opções que são obviamente equivocadas, com números, com passagens que não constam dos textos que são abordados. Então esse é um detalhe que também pode nos ajudar a nos sairmos bem, fundamentalmente na prova da UPF, como é o caso das questões que a gente está fazendo. Tudo bem? Então beleza, vamos adiante, vamos apagar aqui e vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. A questão de número 4, pessoal, ela coloca para nós assim, ó. Em relação aos recursos do texto, assinale a única alternativa incorreta. Recursos. Primeira observação, quando nós falamos em recursos, a gente está falando exatamente sobre o quê? Os recursos argumentativos, os recursos que trazem para a gente a estruturação do texto, os recursos linguísticos, os exemplos, as opiniões, tudo aquilo que um texto dissertativo, argumentativo, acaba mostrando para nós. Tudo isso tem que ser analisado quando a gente percebe um texto
tão rico em metáforas, tão rico em determinadas características atribuídas a pessoas, a fatos, enfim, a paisagens, como esse texto efetivamente nos traz. Na letra A, por exemplo, eles localizam nas linhas 29 e 30, dizendo assim, ó, de coração ou não, deixe implícitas as possíveis intenções de marketing pessoal de Madonna. Olha só, de coração ou não, como quem diz, foi puro ou não foi puro? Foi por vontade dela ou não foi por vontade dela? Os dois lados da moeda. Isso deixa implícita a possível intenção, vejam bem, não é uma afirmativa, é uma possibilidade, a possível intenção de marketing pessoal de Madonna. Perfeito? Isso está no texto, como a gente está procurando um recurso incorreto, não é essa a resposta, porque essa é uma das intencionalidades do autor do texto. Na letra B, em um astro sujando os sapatos na terra escura do mundo real. Na linha 20, astro e terra escura do mundo real figurativizam, ó, como é importante esse verbo, figurativizam a distância entre a realidade de Madonna e a realidade dos meninos. Olha só, um astro Madonna sujando os sapatos na terra escura do mundo real, do mundo das crianças. Astro, Madonna, e logo em seguida a gente percebe as crianças no mundo real. Há uma realidade dos dois. Isso é um recurso absolutamente correto de acordo com a comparação textual. Procuramos a incorreta, não é a letra B. A figura do homo total, com perdão da propaganda, está semanticamente ligada à figura que limpe uma barra. Claro, né, pessoal? Figurativo, semanticamente, trazendo para uma questão conotativa, aproveitando-se, por exemplo, de um slogan, do slogan a gente acaba trazendo para a realidade total, o que nós fazemos isso todos os dias. Todos nós somos influenciados pelas questões de marketing, somos influenciados pelas propagandas e no nosso trabalho, na nossa profissão, em vários momentos nós lançamos mão disso para poder justificar uma determinada faceta daquilo que a gente está fazendo. Foi o que o autor fez, correto? Procuramos a errada, ainda não achamos. A fotografia funciona, lembra da foto inicial da Madonna? Funciona como recurso importante para o leitor, sem dúvida, porque nos mostra a oposição do seu sorriso para a miséria, para a pobre, para toda aquela tristeza coletiva que aparece para nós quando aparecem as crianças lá da África, né? Pois possibilita ele observar a cena comentada no texto verbal. Uma fotografia, uma manchete, um texto absolutamente interligados fazem com que um texto seja totalmente compreendido, porque o visual adaptado à leitura, obviamente, conecta, faz a ligação necessária para que o texto tenha o seu real sentido. É um recurso perfeito, correto, vemos isso em jornais todos os dias, a letra D também está no texto. Procuramos a incorreta, sobrou a letra E. A comparação estabelecida entre a fotografia de Madonna e aqueles passatempos que aparecem na linha de número 5 tem o intuito de levar o leitor a solidarizar-se com a causa das crianças. Não é essa a intenção, né, pessoal? Muito antes, pelo contrário, a ideia é de ironia, é de sátira, né? Há uma ironia a partir dali, não há uma tentativa de fazer o leitor ser solidário com a questão. Ao contrário, há uma ironia, há toda uma ideia absolutamente voltada a uma fachada, a uma ideia que parece não ser verdadeira segundo a opinião do leitor. Então, isso aqui, pessoal, o que acontece? Está rigorosamente errado, não é um recurso trabalhado pelo autor, este verbo está rigorosamente inadequado à proposta, à intencionalidade de todo o texto, né, na sua complexidade. Então, o que está errado? Letra E. Será que era muito difícil? Olha só, se vocês na hora de resolverem uma questão de análise e interpretação de texto, fizerem apenas uma leitura do texto, pode ser pouco, talvez tenhamos que ler mais de uma vez, mas eu vou te dar mais uma dica, estamos aqui para te ajudar. A dica é assim, ó, uma leitura do texto pode não ser o suficiente, ok? Mas se vocês lerem a pergunta primeiro,
observarem o que eles estão cobrando. E logo a seguir, conseguirem tempo para fazer uma segunda leitura, vocês já vão mapeando pela segunda leitura a resposta, porque nem sempre todas as passagens importantes do texto são cobradas. Eventualmente o que é cobrado da gente é a ideia central, uma ou outra ideia secundária e alguma passagem, alguma palavra, algum recurso que seja explorado pela banca. Então muitas coisas do texto podem ficar de fora. Uma concentração em demasia naquilo que não é abordado pelas questões, talvez seja sinônimo de uma perda de tempo. Então a gente tem que cuidar. Uma ou duas leituras são essenciais. Agora a leitura das questões, para voltarmos ao texto no lugar certo e ganharmos tempo, também pode ser indispensável, ok? Vamos adiante? Fizemos a questão de número 4, vamos apagar aqui e vamos para a questão de número 5.